E aí, Carol? Tudo bem, Murilo? É um prazer estar aqui com você nesse momento também da Expo Revestir. Assim, estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade da gente poder falar desse projeto tão lindo. Esse projeto da It's Magalu, né? Bom, primeiro, acho que para o público vamos nos apresentar, né? Eu sou Murilo Toporkov, sou diretor executivo da It's Informóvel, um dos sócios, e participei muito da concepção do projeto, da implantação, junto com os nossos times, né? O desafio que foi durante a pandemia por esse mega projeto em pé. E eu sou a Carol Ludolf, eu trabalho no Magazine há mais de 20 anos, sou arquiteta e tive o prazer de trabalhar também com a equipe da ITS nesse projeto lindo, como eu já disse, muito especial. Acho que acredito tanto para a ITS, mas principalmente para o Magalu. Então vamos lá. O legal desse projeto, né, Carol, é que ele fica a história dele num momento de pandemia. Ele tem, eu diria que do mercado foi um dos principais, um dos pioneiros, assim, em termos de projeto, de desafio, de trazer algo novo, algo assim realmente que tivesse um novo sentido para pós-pandemia, né, das pessoas ocuparem o espaço de uma outra forma. Então, eu acho que é muita coisa legal para a gente mostrar, para a gente contar um pouco dos bastidores, do que foi. E esse projeto, ele foi, na verdade, também um marco, né, pro Magazine, pro Magalu. A gente fala Magazine e Magalu, que houve essa transformação também. E é um sentimento assim, e um querer muito forte que houve ali, que foi representar essa digitalização, né? Esse momento de digitalização do varejo brasileiro. Então, foi um momento, acho que ímpar, porque a gente tinha ao mesmo tempo uma pandemia acontecendo e uma grande transformação, uma grande vontade de mudar, de trazer, fazer diferente. Então, temos muito aí para contar. Muito legal. Bom, para colocar todo mundo na mesma página, né? Eu trouxe algumas imagens, algum conteúdo que eu acho que vai ilustrar bastante, né? Mas o que começa para todo mundo entender o que foi o nosso momento, né? Então, como foi a história disso? Nós ganhamos esse projeto em fevereiro de 2020, né? Comemoramos muito. Veio a pandemia em março de 2020, o projeto foi cancelado. Então a gente comemorou, parou, e daí ele foi retomado em julho, né? A gente achou até que não ia retomar o mercado naquela loucura, Magalu investindo muito na parte das vendas online, crescendo, e aí ele voltou em julho com um grande desafio que era implantar o projeto, mas quando a gente voltou para implantar, o Magalu falou, aquele projeto de fevereiro já não faz mais sentido. A gente passou aí um período de pandemia e viu que vai ter o modelo híbrido, que a gente vai precisar de espaços aí que sejam contagiantes para que as pessoas saiam de casa e estejam nos espaços. Então, a gente teve que rasgar aquele projeto e começar tudo de novo, tudo virtual, ninguém se encontrava, estava ainda, né? Não tinha nem ideia, perspectiva de vacina, de nada, e a gente teve que fazer o projeto, e quando a gente começou a desenhar, no meio do processo, Magalu adquire o prédio inteiro, e aí o projeto que estava com alguns andares virou monousuário, que também muda toda a dinâmica do projeto, né, Carol? E um prédio ícone, né? Um prédio que foi tombado, acho que em 2019. Então, é um projeto, né, com uma arquitetura brutalista, mas é um projeto, é um prédio desafiador, com certeza. Muito, muito. E aí, a gente tinha o desafio de desativar 3 edifícios, o do Magalu e 2 que era da Netshoes, que a Magalu tinha feito a aquisição do Netshoes ali são 2 edifícios na Vergueiro e o da Magalu lá na Marginal, e desativar, devolver os prédios, e a gente, enquanto estávamos desenvolvendo o projeto, fazendo obra, então, quer dizer, um trabalho assim, arrumar um avião em voo, né? E o desafio, a gente começando no meio do ano, era entregar para o Black Friday começar a estar na Casa Nova já operando.
Então, Carol, o Magalu sempre foi de desafios. Teve algum projeto mais desafiador do que esse? Não, acho que esse ganhou de todos. De todos, né? Ali, assim, eu acho que foi por tudo. Como eu disse, né? Era um momento realmente muito importante, um marco para a companhia, né? Várias mudanças acontecendo e a gente tinha ainda a pandemia, né? Ali em volta, fazendo toda aquela bagunça, né? Na cabeça da gente, porque a gente não sabia o que era o amanhã, né? E quanto mais prever o que era daqui 2 meses, daqui 6, daqui 1 ano. Então, eu acho que foi um construir junto, né? De como pensar. E todo dia a gente repensava, né, Murilo? Era um negócio meio maluco. O grupo de WhatsApp bombava de ideias, de prints, eu tive essa ideia, tive aquilo, e vai coletânea de referências, né? Exato. Mas um ponto importante que eu acho desse projeto, Carol, quando a gente fala de Magalu, né, a referência das pessoas com o Magalu, até, né, por causa da imagem da Luísa, eu acho que foi o driver do projeto, que são as pessoas no centro de tudo, né? Sim. A gente tem, assim, né, nosso conjunto aí de valores e comportamentos, e a gente vê que, assim, uma das frases que a gente usa é gente que gosta de gente, né? Então, uma vez que a gente fala isso, não tem como a gente não pensar, a gente está o tempo inteiro pensando como fazer para que todos, né, se sintam bem, que a gente consiga dar o melhor possível, né, dentro do possível. Então, assim, dentro dos nossos valores, realmente, assim, gente que gosta de gente é muito importante para nós. E a gente foi uma das premissas que a gente passou para vocês e que vocês, lógico, abraçaram. E sei que foi a partir daí que a gente criou, né? Foi criado todas aquelas áreas, foram criadas, porque a gente tinha ao mesmo tempo, né, Murilo, uma ideia e um conceito de fazer um super app, que isso era justamente essa parte, né, da digitalização. Então a gente pegava um prédio e fazia, esse é o super app, e a gente ia, depois a gente fala melhor, mas a gente tinha os andares, cada andar ele era uma categoria, então, ok, mas isso é uma parte que não fala da gente. E tinha aquela parte assim, gente, nós, colaboradores, né, Luísa, Fred, toda a diretoria executiva, né, então, como pensar essas pessoas, como a gente sempre procurou estar em prédios mais horizontais, e de repente a gente se viu num prédio de 6 andares, então, para a gente foi também um desafio entender como é que a gente ia fazer em 6 andares, com que as pessoas continuassem tendo essa relação, porque isso é muito importante, né? Um dos pontos que o Murilo deve lembrar, a gente tinha lá, a Luísa falava, eu tenho que estar na entrada, né? Mas na entrada, como? Nós temos 6 andares, tem 6 entradas, 6 aberturas de elevador, então, que é diferente do que a gente sempre teve, né? Não existe parede, não existe sala, todo mundo entra e sai, a gente não gosta dessa segregação. Então, colocar tudo isso nos 6 andares, mais um desafio, e que foi cumprido com maestria. Vocês realmente conseguiram. Eu vou passar aqui para todos, né? Podendo ter uma ideia de quais foram os drivers, né? Então, ser referência, inspirar as pessoas, isso não precisa nem falar, que isso é a cara do Magalu. Um olhar à frente inovador e único, né? O sentido de pertencimento, porque, como você falou, as pessoas terem vontade de ir, se sentirem pertencentes, né? Dos seus espaços, e com um cenário novo que é a questão do modelo híbrido. Então, as pessoas se encontrarem em dias, algumas estarão lá, outras não. Então, quer dizer, pôr tudo isso no caldeirão e, como você disse, a gente não tinha visibilidade de nada, né? Uma conexão genuína e emocional, então tinha que ter a cara do Magalu, né?
e cada espaço criar essa conexão para os colaboradores, né? Uma nova maneira de trabalhar, que é a questão do modelo híbrido, e com um olhar sempre para o futuro, né? Então aqui está o prédio. Dá um zoom aqui, que é o prédio esse prédio com fachada tombada, né? É um prédio que é interessante quando você pega um projeto. No começo o pessoal estranhava, né, Carol? Eu lembro que era muito, são lajes grandes, nós estamos falando de lajes de 3 mil metros quadrados, são mega lajes que, a perder de vista, você ficava até perdido lá dentro, né, Carol? Verdade. Mas esse prédio, apesar desse concreto todo, ele tinha uma coisa que agradava a todo mundo. Todo mundo tinha janela. São 1.400 janelas. Então, realmente, ele falou, todo mundo quer ficar na janela. E ali todo mundo ficou na janela. Aqui não dá para ver, mas nós temos janelas internas também, né? Os dois átrios. Eu acho que foi uma grande sacada até do projeto, porque internamente você só tinha áreas técnicas no projeto. Antes de nós pegarmos o edifício, internamente era área técnica. Ele era até fechado, né? Aqui está a carona dele. Aqui mostra um pouquinho do corte, né, Carol? Que a proposta onde tem essas nós temos a abertura, nesse bloco central cinza, esquerda e direita, nós temos essa entrada de iluminação. Ele é vazado, né? E a ideia era criar também uma área de contemplação, assim, para dentro do prédio. Para fora já tinha as janelas, como você falou, mas essa parte de dentro era algo que eu acho que foi até um dos motivos do nosso projeto ter sido escolhido, né? Sim, não, a utilização dessa área técnica, transformar essa área técnica em um espaço que, gente, realmente muito prazeroso. São duas praças incríveis, que ela começa no nível do terceiro andar já, mas aí você, do quarto, do quinto, do sexto, você consegue ver toda a praça, mas ela traz também, assim, uma sensação, sabe, de integração e de bem-estar incrível. O estudo dos espaços, né? Área grande de lajes, foi aí que a gente começou a trabalhar junto a Quatro Mãos para entender a dinâmica de cada atividade, trabalho em foco, trabalho em conexão, interações positivas, reflexão. Então, foi entender um pouquinho. E eu lembro que o Fred, né, Carol, você bateu muito nessa tecla, que era como conectar as pessoas, a conexão das pessoas internas e as pessoas internas que estariam em home office, que estariam trabalhando de casa ou de outra unidade, em Franca, no caso, até. Então, como que seria essa relação? Tinha essa preocupação grande, né, no projeto. Foi mesmo. E eu acho que isso foi muito bem resolvido, né, com as diferentes situações de trabalho que foram criadas, né, por vocês. Porque a gente tem, ao mesmo tempo, você tem as estações de trabalho convencionais, a gente criou aquelas colmeias, né, foram feitas as colmeias, então as pessoas poderiam se reunir com um time que não está lá por algum motivo, ou porque está numa outra unidade, ou realmente porque está fazendo home office. A gente tinha as áreas, então todos os andares, eles foram contemplados com uma área como se fosse uma área de aproximação, né? Porque não é nem descompressão, né? Não é nem esse o tema da coisa, é sim uma área de convivência. E essas áreas também foram sendo feitas de forma temática, para que você tivesse interesse em frequentar andares diferentes do que você, por exemplo, está instalado hoje, né? Então, hoje eu quero curtir música, eu quero jogos eletrônicos, eu quero jogos analógicos, eu quero uma leitura. Então, os andares, eles foram recebendo também uma série de propostas para que todo o tempo e todo tipo de situação ela fosse atendida. Perfeito. E aí,
entendendo a forma de trabalhar, a gente começou a montar como um plano diretor, praticamente, né? Então, cada tipo de mobiliário, cada tipo de atividade. E aqui é interessante que essas mesas aqui convencionais, essas retangulares, foram todas reaproveitadas dos escritórios, porque os escritórios todos tinham essa mesa convencional, e o que a gente agregou foram essas mesas mais orgânicas, essas em curvas, alternando com as mesas retas, e intercalando com espaços colaborativos, com espaços, esses casulos, esses em amarelinho, esses pequenos, são os casulos que a Carol estava mencionando. Mesas de trabalho abertas, fechadas, semi-abertas. Então, um pouco de tudo, que é o que a gente entende como um workplace eficiente, né? E ali em verde são algumas bancadas onde as pessoas, para que elas pudessem trabalhar viradas para a área central que a Carol falou. Então, antigamente, colocar uma pessoa virada para a parede era meio de castigo, né? Hoje não. Você colocar ela para uma janela, para dentro, que tem todo um visual super bacana, então isso daí também potencializou para a gente atingir também o programa, para poder dar essa opção. Você quer algo em privacidade? Você não precisa ficar na estação de trabalho, você vai para essa área e você consegue, olhando para a paisagem, para a luz natural. E isso daqui começou a dar vida para o desenvolvimento. A gente começou a trabalhar isso fazendo os kits, né? Os espaços colaborativos, aqui um pouquinho do que a Carol comentou, essas áreas de integração, até a gente chegar numa laje que existia também uma dificuldade, né, Carol, de entendimento das distâncias, porque tinha uma preocupação com a pandemia de deixar as estações distantes, né? Só que aqui você não tem noção, falando pelo Teams, a gente falava fazer reuniões pelo Teams, e quando você olha lá, você tem uma outra proporção, porque é muito grande uma laje de 3 mil metros quadrados. E a gente tem um bom afastamento entre as mesas, não, é muito confortável, mas pelo layout dá para ver assim, como ele é todo, né? Ele tem vários elementos diferentes, formas diferentes, e de verdade, assim, uma premissa era utilizar a nossa mobília, né? Mais um dos desafios, porque quando às vezes a empresa pega aí um projeto e não tem nada, né? Pô, então vamos lá, aí você sai povoando aquilo. Aí, de repente, eles receberam aí, ó, o Magalu quer que usa tudo. Então, e só que não era tudo de uma empresa só, né? Porque a gente tinha a Netshoes, então mobílias da Netshoes, a gente tinha mobílias que era do Magalu. Então, mais um desafio, e foi uma sacada muito grande. Eles entrarem, então, com essas mesas que são mais orgânicas, porque elas realmente quebraram, né? Eles não tentaram fazer, não tentou fazer um remendo do que tinha. Então, o que era reto e mais tradicional estava ali, e aí complementou com essas outras peças, né, que vinham com um desenho diferenciado, e além disso, trazendo uma sensação, porque na hora que você vem com esse desenho mais orgânico, a gente tem uma sensação diferente quando você transita por essas mesas, e fora os casulos, que a gente fala casulos, colmeias, mas, né, esses espaços de pequenas reuniões, com mesas altas, pequenos lounges. Então, tudo isso, a gente percebe aí pelo layout que né, não existe aquele padrãozinho, e que funciona muito bem. Eu adoro sentar na janelinha, tá, gente? Ali olhando todo aquele átrio verde, é maravilhoso. Então, bom, vou mostrar um pouquinho da ficha técnica para ter uma ideia da dimensão. Nós estamos falando de 20.600 metros quadrados, 1.477 posições de trabalho, mais os assentos informais, mais as salas de reuniões, e aí todo o programa que ele entra restaurante, ele entra lactário, ele tem
a sala de, né, universidade, tem os estúdios. Então, aliás, estúdio é uma tendência grande, até por causa do trabalho remoto, não só para empresas grandes como o Magalu, mas aqui eles têm streaming, né? Eles fazem tem até o canal de TV da Luiza. Então aqui ele entra um pouco mais, mas a gente tem visto em vários projetos, e a gente conseguiu iniciar com esse projeto do Magalu, né? Salão de cabeleireiro, barbearia, massagem, e o banco, né? E aí tem todo o programa. Bom, o stacking do prédio também é a divisão das áreas, né? Auditório, restaurante, entender esse fluxo também é algo que eles ficaram debruçados, né, Carol, para poder entender realmente como que esse prédio se movimentaria. E um ponto interessante é que a diretoria, no primeiro momento, ia ficar no último andar, né? Normalmente se faz, e daí, de uma forma democrática, falou, não, nós não podemos ficar no último andar, porque vai ficar parecendo que a gente está lá de cima, olhando todos. E aí eles mudaram para um andar inferior, inclusive criaram até um café, para que realmente, o café em frente à Luiza, em frente à diretoria, para que as pessoas passassem por lá, parassem para tomar o café e vissem, que as pessoas pudessem se ver, inclusive a diretoria, e não ficar isolada lá na cobertura. É verdade. A gente tem um café, todas as áreas, elas, assim, todos os andares são atendidos com pequenas áreas de café, aquele café gratuito, aquele café que fica ali, um chazinho e tal. Mas a gente tem 2 cafés importantes, né? Que um fica no térreo, perto da recepção, então a gente já tem um café, e esse segundo café acabou acontecendo exatamente ali onde o Murilo está falando, junto ao espaço, a área da diretoria executiva, porque essa vontade de, gente, nós não somos né? Não é para ficar, a gente quer ver todo mundo, a gente quer circular, a gente quer ver quem chega, quem vai. Então foi uma forma também de trazer mais movimento para aquela área, que muitas vezes a pessoa, né, não anda. Então esse é um andar que ele não tem a área de convivência, mas ele tem esse mega café. Então, todo mundo adora ir lá. E fica diferente da Luiza. O pessoal que está assistindo, a gente está falando, mas a gente vai mostrar foto, a gente vai mostrar para poder ilustrar bem, né? Mas eu acho que é interessante entender da onde surgiu todo o conceito, aonde a gente foi evoluindo, que eu acho que isso daí é bastante... nós tivemos que aprender muito, né, num momento de pandemia, para poder fazer tudo isso que aconteceu nesse projeto. Bom, aqui a gente começa do térreo, né, Carol? Tem uma recepção, bem ao centro, onde está escrito ali elevador social. À direita foi criado um café e toda a área para os fornecedores chegarem, inclusive com salas para eles poderem apresentar os produtos, com prateleiras. Então foi pensado numa área assim realmente acolhedora para receber todos os parceiros. A gente sabe o quanto que o Magalu tem esse carinho por todos os parceiros. E do lado esquerdo, o restaurante, que é um restaurante onde tem até buffet vegano, né, Carol? Tem. Gente que gosta de gente tem que prestar atenção nos detalhes também. É um restaurante delicioso, nossa, uma delícia de restaurante. Tem uma estrutura grande, mas que a gente consegue aí atender todo o nosso público Magalu. Legal. Aqui aqui é a recepção, né? Aqui é o 3D da recepção, onde está o Magalu. Eles colocaram um painel de LED. Aqui a gente não dá para fazer o final, mas um painel de LED inteiro que pega inclusive as portas do elevador ali, né? Envolve as portas do elevador. E aqui a gente tem o café, né? O nosso café do térreo, que também é muito charmoso. O pessoal vai, realmente, os fornecedores. A gente tem também, nesse andar de baixo, um estúdio de fotografia da Netshoes, né? Então, toda a parte de moda, todo esse conteúdo é feito
nesse estúdio. Então, a gente tem estúdio nesse térreo e a gente tem, depois a gente vai falar, a gente tem estúdio no primeiro andar. Mas nesse andar a gente tem um estúdio, então, de fotografia, um estúdio também que foi feito bem legal, toda estrutura de primeira. Então, hoje todo esse material é todo produzido aí, dentro do Magalu. Então, os modelos chegam, o material entra e sai. Então, como esse estúdio, ele é um estúdio que tem uma movimentação muito grande de material, por isso que ele ficou no térreo, porque a gente já tem um acesso independente para esse volume de mercadoria que que alimenta aí as imagens da Netshoes. Aqui a gente tem um restaurante, né? Um pouquinho de uma capacidade grande. Ele está aí nas fotos, ele está na versão desse momento, né? De pandemia, bem espaçado, tal. Dá para ver pelas cadeiras, assim, a gente tem um volume menor, mas ele já foi construído e previsto para um número bem grande de pessoas. Isso. Bom, primeiro pavimento é um dos meus preferidos, né? Ao lado direito a gente tem estúdios, né? Tem reuniões, tem universidade, né, Carol? Sala de treinamento. Sala de treinamento. E do lado esquerdo nós temos a grande arena, que é um espaço, quer dizer, uma metragem quadrada importante, né? Mas ela foi designada para eles têm um evento semanal, né? Queria que você contasse sobre o Rito. Então, essa área, na verdade, ela é um pouco do nosso coração, tá? A área do Rito, que a gente chama área do Rito, porque a gente faz toda segunda-feira, a gente promove esse momento na segunda de manhã, onde a gente fala quais são as metas da nossa semana, como é que foi, né, a semana passada, a última semana. A gente traz ali parabenizando os aniversariantes daquela semana, os eventos, enfim, tudo que acontece ou que vai acontecer naquela semana, aquilo é compartilhado com todos os funcionários. Então, isso acontece aqui na empresa e acontece também em todas as unidades do Magalu. Então, todas as lojas também fazem esse seu momento. Então, por isso que eu vou falar um pouco do nosso coração, porque ali a gente realmente faz a troca, uma troca de energia, uma troca de informação, e isso para a gente é muito importante. E a ITS, ela conseguiu, assim... Você falou do Atrio, o Atrio foi muito importante na nossa escolha, mas eu acho que trazer assim, essa sacada da quadra, né? Da quadra de basquete para fazer o espaço do Rito, essa realmente assim conquistou todos os corações. E eu vou ter que contar, porque o Magazine ele nasceu em Franca, né? E Franca foi a capital do calçado, ainda tem, né? Ainda é um polo importante de calçado masculino, mas também do basquete. Então, assim, os francanos, eles são apaixonados pelo jogo, e quando a gente viu isso, a gente falou assim, gente, como isso assim, tem tudo a ver com a gente, né? Porque fala um pouco da nossa origem, né? Uma coisa que está dentro aqui, todo francano gosta, mas o jogo de basquete em particular, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Trabalhar em time, sabe, ter os objetivos, a gente ter as metas. Então, quando você olha, né, como que se trabalha num jogo, é muito parecido da forma que também a gente trabalha. Então, quando a gente viu isso, assim, foi paixão à primeira vista. E aí virou aqui, né? Porque é uma área muito grande também, né, Carol? Pensando em arquitetura, ia colocar o quê no piso, né? Você fazer um piso único, duas cores, né? Aquela coisa. Então, a inspiração do basquete com arquibancada, um espaço flexível, né? Que daí ele virou esse mega espaço que a gente chama de Arena Magalu. É a nossa arena. E realmente é um espaço multiuso. A gente utiliza muito. Já fizemos vários eventos aí de tamanhos diferentes, né? Que a gente ainda não pode fazer coisas muito grandes, mas assim, ele é assim, super adaptável
para situações tanto como auditório, como espaços, por exemplo, na época que a gente tem a Black Friday, a gente consegue colocar um time grande aí com as mesas, né, fazendo os atendimentos. Então, realmente foi um espaço que veio para atender uma necessidade, assim, né, algo que a gente tem, né, como princípio ali do nosso dia a dia, né, que é fazer a nossa reunião, mas ele é muito mais ainda do que isso. Ele conseguiu realmente abraçar uma série de outras coisas. Então, é um espaço mega concorrido e lindo. Então, ele tem umas áreas de apoio, né? Onde você senta, tem os monitores, também rebatendo, né, as imagens. Tem uma área, tem um coffee break ali bem interessante também, logo ao lado, né, com aqueles painéis, então você abre e aí já integra as áreas. Ele é bem flexível. Aqui é o estúdio, né? Aqui é o estúdio da Luísa. É um espaço que, quando a gente entregou, ele estava semi-equipado e agora ele parece um estúdio de TV mesmo, com toda a infraestrutura para poder fazer o programa. Ficou muito bacana, né? Aqui já são as fotos. Aqui tem o painel de LED, arquibancada. Ou seja, aqui dá para fazer um programa ao vivo, né, cara, com plateia. Dá para fazer o show dela, né? E assim, ele é muito utilizado porque também num dia da semana a gente tem a TV Luiza, né? E essa TV Luiza ela é feita por equipes diferentes, geralmente, às vezes até a maioria das vezes pela área de vendas e compras, e ela é passada para toda a companhia. Então, todo esse material que é produzido aí dentro, ele é transmitido ao vivo para todas as lojas, e CDs e tudo. Bom, segundo pavimento, aqui tem um pouquinho, né, da dinâmica. Aqui a gente consegue já ver, por causa do render, né, dá para ver a marcação de piso das mesas, essas orgânicas, porque a grande preocupação era aquilo de que acontece muitas vezes, que você pega um corredor comprido e quando você olha parece aquele mar de mesas, aquele mar de call center que realmente ele dá... assim, ficaria um negócio muito chato, né? Então a ideia era fazer um layout dinâmico, bacana, que você vai tendo experiências e aqui a gente consegue ver bem as curvas, né? E aí, como a Carol falou, cada andar ele foi inspirado no Super App, né? Quando a gente pensa, né? A gente pensou, vamos fazer ali, é o Super App, né? A gente usou como cores, porque também os andares, para ajudar na sinalização, para trazer também uma identidade. O Magalu ele tem aquela barrinha, que a gente chama de barrinha Colors, tá? Então a gente se apropriou daquelas cores da barra Color e a gente utilizou ela para ajudar nessa sinalização e identificação dos andares. E os andares eles receberam, então, como se a gente tivesse ali no nosso celular, ou não, um super app, quando você entra nele, aí você o térreo a gente chama de login, porque lógico, é ali onde quando você faz o seu check-in na recepção e tal. E dali para cima, aí você tem o Mercado Magalu, você tem o Lifestyle, você tem o Smart, você tem o Lab. Então, aí você vai tendo todas aquelas... O Hub, onde você tem os serviços. Então, é como se você estivesse dentro do super app. Muito legal, ficou muito legal. Não, e é enorme, né? Então, até para as pessoas não se perderem, a cor, tudo já ajuda bastante, né? Aqui está o casulo. O casulo que foi desenvolvido, foi feito um protótipo, né? Foi feito um protótipo que era algo novo também, não tinha no mercado, e aí essas famílias de mobiliário, essas famílias de soluções para que pudesse acolher as pessoas para um call. Esses tecidos cinzas, azuis são absorvivos, né, de acústica, e onde tem essa mesa da direita também é escrevível, o tampo é de lousa, então a pessoa pode fazer uma reunião, pode escrever. Tem aqui o grafite também, né, Carol, os grafismos que foram colocados também.
Isso foi Exato. muito Ali é bacana. até legal, que ali você estava vendo uma situação bem legal, Murilo, que a gente tem a mesa individual, né, para o cara que vai trabalhar ou fazer uma reunião, e ali você já tem a situação com o sofazinho, é um casulo maior, né, onde você pode fazer uma reunião ou presencial mesmo, né, sem ter que, às vezes, bloquear uma sala de reunião, né, porque às vezes é uma reunião 2 pessoas, então você se utiliza do casulo. Então, assim, dá para, nessa imagem a gente já consegue ver como é diversificado. Aqui já começa a ver também ele aplicado aqui, né? As mesas retas, intercalando com os casulos. Inclusive, durante o projeto, até chegou um momento que o Fred falou, vamos aumentar os casulos. Quer dizer, a percepção é do cliente, né? Então, a arquitetura tem um programa, mas às vezes, não, eu quero mais, menos. Calibrar isso, depois que o cliente entende aqueles kits que a gente foi montando, aí você vai desdobrando, porque é algo que é muito particular de cada empresa. Não adianta, tem que ter é a 4 mãos. Um projeto sempre é feito a 4 mãos, né? Aqui tem uma foto bacana, que é essa estação ativa de bike, né? Ela é muito legal, muito legal. E o pessoal utiliza, viu, gente? É muito legal. A gente tem várias espalhadas pelo escritório. Inclusive, essas bicicletas, a gente viu que na época da obra estava tendo uma campanha que todas as bicicletas seriam, né, toda a arrecadação seria revertida para uma ação social, e nós compramos as bicicletas no Magalu para o projeto do Magalu. Olha que bacana. Aqui tem uma mesa aberta, né? Aqui dá para ver também um pouquinho dos espaços, dos lounges, paisagismo, né? O paisagismo bastante presente. Ali já dá para ver um pouquinho do átrio, ó. Aqui também um pouquinho. Aqui as lousas, né, Carol? Intercalando também. O pessoal usa muito, né? Post-it, empresa de tecnologia. Se não tiver post-it. A gestão à vista, isso tudo é uma prática muito comum. Então, foram feitas soluções também diferentes, né? Porque nada lá é tudo igual. Então, a gente tinha essas situações, essas lousas, elas correm, né? Então, você pode concentrar tudo para lá e aí integra mais as duas áreas para alguma situação, ou elas se abrem e aí você usa dos dois lados. Lá no fundo, por exemplo, nas costas de uma daquelas colmeias ali, a gente tem outra lousa. Então, as lousas também, elas entraram no projeto, foi um pedido nosso, mas vocês conseguiram introduzir com muita criatividade, né? Cada situação ela está de uma forma. E essas verticais é uma solução que ajuda muito. Às vezes você quer dar uma privacidade para uma área, um departamento. Então você dá essa quebrada, você pode até abrir, mas você consegue dar essa quebrada com um elemento que tem uma funcionalidade. Não era um biombo simples só para dividir, né? Então acaba ajudando também na organização do espaço, né? Aqui dá para ver um pouquinho do movimento. Tinha algumas metálicas que dá para pôr com ímã também. E aí os games que cada andar, né? A ideia até que vocês trouxeram era trazer uma experiência de game, uma experiência de descompressão, de uma área de convivência temática em cada andar, para que pudesse provocar realmente a movimentação das pessoas nos andares, e não ficar um andar só de descompressão. Não, está totalmente... e as temáticas serem diferentes, porque é exatamente isso. Hoje a gente vai jogar, sei lá, uma sinuca, não sei o quê, a gente sabe que está no 2, né? Jogos eletrônicos, aí a gente vai lá, tem games, tem não sei o quê, a gente vai no 6. Leitura, não sei o quê. Então, com isso, a gente movimenta muito o pessoal, né? As áreas estão sempre, tem o Sport Bar, que tem música, aí já tá com os instrumentos musicais lá, já tá só estamos tendo que esperar mais um pouquinho para poder festejar mais, né? Mas já tá tudo lá assim, montado. Então, essas diferenças, elas promovem realmente
essa circulação que para a gente era muito importante, não ficar aquela coisa segregada, e além de que, assim, cria uma, né, sabe, uma dinâmica de cada dia eu estou num lugar completamente diferente, vou tomar meu café num lugar diferente, com uma cara diferente, com uma cor diferente, com uma mobília diferente. Então, isso é tudo muito legal. Muito legal. Todos apoiados com café, né? Sim. E aí aqui a gente entra na questão da comunicação visual, que a gente criou. Nós criamos esses personagens, né? Também cada um com uma inspirado em cada parte do Super App, né? Então também foi muito legal esse processo, porque ele integrava ali com o hidrante, com os pilares. Então ele ia vestindo e dando um colorido, dando uma cara nova. Aqui tem um pouquinho do que você quer comentar, Carol? Esse aí é o nosso andar Smart. Então, andar roxinho, tá vendo? E aí você vê as pessoas diferentes que a gente fez, que estão, né, no nosso pedido, ó, a gente quer que a gente traga aí todas essas diversidades, então elas aparecem em todos os momentos, só que aí cada andar com a sua temática. Então, aí, por exemplo, é o Smart, então são pessoas utilizando aparelhos, então tem desde celular, um iPhone, um fone, coisas de tecnologia ali da cozinha, de um aparelho eletrodoméstico e tal. Aí quando você vai, por exemplo, no lifestyle, aí você tem um cara de esporte, uma menina de moda, a unha. Então, e eles recebem a coloração do andar também. Então, isso também deu muita vida para o andar, né, Murilo? A gente trouxe a cor, porque quando você desce no andar, você tem o número, né, do andar, e que o identifica, tal, e você tem ali um primeiro cenário. Mas depois você tem todo aquele mar, vamos falar, de mesas e tal. E para a gente também não fazer, exagerar na cor, né, porque é um ambiente também de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado nesse peso, né? Envelopar os lockers, envelopar alguns pilares que existiam, foi uma grande sacada, porque a gente trouxe a cor, a gente marcou muito bem um andar de uma forma criativa e divertida, porque todo mundo gosta quando vê as carinhas. Então, assim, tem desenhos muito engraçados, gente, muito. Ali tem até um menininho que, por exemplo, ele sobe a escada, se você for no andar de cima, ele está terminando de sair lá em cima. Então, tem algumas situações, sabe, que começa embaixo, termina em cima. É muito divertido isso daí. E é algo flexível. Amanhã, se quiser trazer, né, uma campanha nova, você consegue também trabalhar. Sim. E consegue rapidamente trocar, né? Sim. Eu tenho aqui um exemplo, eu vou pôr na tela aqui, do térreo, quando você recebe. Aqui é interessante porque esses lockers são maiores, para o pessoal poder colocar mala, né? E ele mostra também já na recepção do projeto. A menininha chamando, vem para o Super App. É isso mesmo. Bom, aí o terceiro pavimento, a gente já começa a ter o nosso átrio central, né? Aqui é o andar do lifestyle, como você falou, de cada temática. Você vê que não é só a cor, né? A temática, ele já entra dos elementos, das aplicações aí cenográficas, de iluminação, de paredes, né? E aqui a gente tem noção do corte a gente tem noção dos dois átrios que tem no prédio, que quando a gente foi fazer a vistoria, né, quando começou o processo, ele fazia o complemento do ar-condicionado. Como era um edifício antigo, então essas máquinas complementavam o ar-condicionado central que tinha através de chiller, e nós trouxemos para vocês a possibilidade de eficiência. Vocês queriam um prédio sustentável, então a gente mudou, arrancamos todo o sistema, trocamos por um sistema moderno, de alta eficiência, e esse espaço que estava vazio virou esse espaço. Por isso que a Carol falava com empolgação, né, Carol?
Mas tem que falar mesmo, ele ficou, assim, é um espaço muito utilizado, ele ficou incrível, e mesmo o andar, que é o terceiro, que está justamente nesse andar, mas os outros também, a gente tem, no quarto você consegue acessar, a gente tem uma arquibancada e tem um escorregador também, que você pode sair de lá e já cair aí no terceiro, no átrio. Mas mesmo só de estar ali naquelas janelas também, virada para o átrio, é uma sensação, essa proposta desses elementos, né, que vem de cima, foi assim muito feliz, porque a gente conseguiu trazer o verde para todos os andares. E aquilo que a gente via do corte do prédio lá no começo é exatamente isso, né? Você olhar para dentro, então o olhar para dentro ficou incrível e não precisa ficar vendo máquina de ar-condicionado, né? Ninguém merece isso. Então aqui tem mais um pouquinho. Esses brises também, madeirados também, a gente dosou, porque, gente, projeto com cheque em branco não existe, né? Então a gente teve que pensar de uma maneira equilibrada para poder esquentar um pouco o espaço e de uma maneira, você vê, né? A gente dosou um embaixo, depois outro em cima, e isso depois no todo ficou super, super equilibrado, né? Ó, aqui dá para ver bem os elementos verticais que a Carol comentou. A gente tem rede, tem... Aqui dá para fazer cinema ao ar livre na arquibancada. Aqui é uma área super divertida. Aqui é o café, área do café, depois mudou para Café Esportes, né? Isso. Aqui está o palco, ainda não tínhamos os instrumentos musicais aqui, mas é uma área... aqui no fundo do palco nós temos uns elementos acústicos. Esses elementos que são hexagonais, eles são acústicos. Então também é uma área bem bacana. Bom, quarto pavimento, smart, também com a cara, também a temática da cor e da função, né, Carol? Uhum. Isso. Esses elementos, assim, ele transmite um pouco dessa coisa da tecnologia. Esse é o café literário, é uma área mais quiet zone, né? Uma área de café mais tranquilo. Aqui o café literário. Aqui o CPD, a área, o coração, né? Que a gente fez com piso de vidro iluminado, tatuado no rack Magalu, né? Atrás a gente tem espelhos. Então eles refletem, parece que o CPD é maior ainda, né? Que a sala de TI é maior ainda, mas é uma brincadeira aí para poder também duplicar aí a tecnologia com a luz azul. Ficou muito interessante essa proposta. Quer falar do Hub, Carol? Então, no quinto andar é onde a gente tem ainda temos aí uma parte de colaboradores, né, de equipes, mas a gente também onde a gente encontra a diretoria executiva, a presidência, né, Luísa. Então nesse aí, logo ali na frente, vocês já vão estar vivendo, a primeira sala já é a dela, tá? De vidro, não pode nem ter persiana, ela gosta de ver tudo que entra e que sai. Esse é o nosso café, então, que fica bem em frente, muito frequentado. Mas então é um café, a gente trouxe mais a madeira, né, um elemento um pouco mais quente aí. Mas e logo depois a gente tem esse espaço que é uma sala que foi pedido do Fred, um pedido especial, né? Que é uma sala onde eles fazem assim uma série de reuniões, mas ele queria algo bem disruptivo, informal, sem mesa. Então é uma sala que é muito utilizada pela equipe de lab, tanto com ele, com equipes. E é uma sala que ficou bem legal. E ao fundo, quando vocês olham depois daquele vidro, né, ali existe uma cortina, tem todo um bloqueio de imagem, a gente tem mais um restaurante. Então, no prédio, a gente acabou tendo duas áreas de restaurante, uma embaixo e essa no quinto andar. Esse é um restaurante menor. Ali também acontecem pequenos
encontros, por exemplo, visitantes que vão para o escritório. A Luísa gosta de fazer um almoço com essa equipe da loja tal ou da loja, né, do CD. Então, aí, ao invés deles almoçarem lá embaixo, eles almoçam aí em cima. É um espaço também assim muito utilizado e também bem meio multifuncional, porque ele atende não só nós funcionários, mas atende também essas situações que não são bem corriqueiras. Situações. Bom, vale lembrar de bastidor como estava durante a pandemia, nós tivemos muito poucas visitas, né? Do Fred mesmo, acho que tiveram 2, se eu não me engano, durante o período, ou 3 no máximo. E aqui era uma área que já tinha algumas paredes levantadas, seriam umas reuniões menores. Quando ele olhou e sentiu o espaço, ele falou, pode derrubar tudo e vamos fazer uma área aberta para estar do lado nosso, o time de criação, que é quem inova, né, na empresa. Então ficou numa área bem privilegiada. Aqui é a diretoria, né? Um espaço todo aberto dentro do conceito, nada, ninguém em sala, desde o Fred, né, presidente, tudo. Você entra e você consegue visualizar toda a diretoria executiva. Aqui um espaço aberto também que eles podem sentar, tem um video wall na frente. Aqui é o restaurante, né, Carol, que você, da diretoria. Essa é a mesa que a Luísa, não só dos funcionários, mas também os grupos que ela dirige, né? Grupo de mulheres. Ela recebe convidados, visitantes. E o nosso último andar aqui, que é o Labs. O Labs, ele, inclusive, ele já ocupava esse andar antes da nossa reforma, mas ele foi reformulado. A ITS conseguiu reaproveitar muita coisa, mas deu, lógico, a nova cara para ele. Não podia ficar diferente, né? Ele tem arquibancadas em frente, aqui onde está a Luísa Labs, ele abre, tem video wall, eles fazem campeonato de videogames também aqui, né? E aí, isso daqui também foi uma sacada que a Carol trouxe para o projeto, que foi quando virou monousuário, né, trazer o uso da escada, que isso daí é algo também muito presente nos projetos certificados de wellness, que é fazer né, a movimentação das pessoas, fazer o exercício, e aí esse daqui é o teto da escada, né? Olhando aqui é o teto, nós estamos olhando para cima e vai formando um degradê de acordo com as cores, de acordo com com o andar que você está, você já de baixo você já consegue decifrar lá, o roxinho está lá, né, o azul, o verde e tal, e a gente sim promove a utilização das escadas e o pessoal usa bastante. E aqui a gente tem, né, a identificação dos andares, quantas calorias cada subida proporciona, e também na entrada das saídas de emergência foram criados esses painéis aqui, temáticos também que trazem os elementos relacionados à temática do andar, né? Aí a cor daquele andar. E aqui a gente tem um pouquinho da engenharia, porque para pôr em pé esse projeto durante a pandemia foi uma maluquice. A gente primeiro teve que fazer todo o bota fora, limpar tudo que tinha do prédio e começar a construção. Foi quando a gente criou o primeiro totem de álcool em gel, nós não tínhamos nas obras, foi quando começou a estruturar. A gente tinha os andares que nós tiramos todos os mobiliários das outras unidades, deixamos num andar como estoque. E aqui aprendendo um pouquinho, foi um desafio, graças a Deus não tivemos nenhum caso assim. Tivemos casos, né, de contaminação, mas não tivemos nenhum caso grave e foi incrível esse projeto. Conseguimos falar um pouquinho desse grande projeto, né, Murilo? E assim, eu convido, né, nós convidamos o pessoal para ver o vídeo, tem um material muito interessante aí para vocês poderem dar uma olhada. Bom, já vou também me despedindo, obrigado para quem assistiu, compartilhe, acho que é um
mega projeto, de uma mega empresa, num momento crítico, e foi assim, esse ano a gente vai comemorar 30 anos, com certeza esse projeto Magalu está no nosso coração, assim como não seria possível se a gente não tivesse essa bagagem de 30 anos, fazer algo assim tão desafiador, num momento assim tão crítico, né? Mas graças a Deus, a gente poder, através da arquitetura, proporcionar que as pessoas estejam num ambiente saudável, num ambiente divertido, num ambiente acolhedor, né? E fazer uma empresa dessa como o Magalu, que tanto nos orgulha, crescer através do nosso trabalho, para nós, assim, ficar marcado no coração. E obrigado, viu, Carol? Obrigado por você compartilhar também comigo esse momento aqui, porque foi, assim, coisas boas são para ser compartilhadas, né? Exatamente. Muito obrigada e obrigada também à Expo Revestir, né? Pela oportunidade de a gente poder mostrar esse projeto tão bonito. Agora é o vídeo, né? A gente trabalhou a 4 mãos, foi desafiador. O Fred Trajano nos trouxe o desafio, falou: nos usem como cobaia, porque a gente quer sair na frente. Uma obra que a gente tem discutindo com muito carinho, com todos os envolvidos, para representar o novo marco, né, da companhia, uma empresa que está cada vez mais digital, né? Eu acho que esse prédio ele vai ser o prédio que representa a digitalização do varejo brasileiro. E parabéns a todos. A gente está mudando de 10 anos no outro prédio que a gente foi muito feliz. Mas eu tenho certeza que nós vamos ser muito felizes aqui também.